arrecada, fiscaliza, administra as contribuições dos advogados. O CRM também. Então, essa é a delegação da capacidade tributária ativa. E quem pode receber essa capacidade tributária ativa? Então, são dois. A capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada para um ente político. Então, pode a União delegar a sua capacidade tributária ativa para os municípios. Um exemplo da delegação entre entes políticos está previsto no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, em que a União ela pode delegar essa capacidade aos municípios que assim optarem para arrecadar, fiscalizar, cobrar o imposto sobre propriedade territorial rural, que é de competência tributária da União. Essa delegação também ela pode se dar entre entes não políticos. E quando acontece isso, quando a delegação é de um ente político a um ente não político, nós temos a figura da parafiscalidade, vocês já devem ter ouvido falar. A parafiscalidade, então, é a delegação da competência tributária ativa de um ente político para um ente não político. E esse ente não político, ele pode ser uma pessoa jurídica de direito público, e que são fundações ou autarquias, que foi o exemplo que eu dei para vocês, do INSS, da OAB, do CRM. A delegação também pode se dar para pessoa jurídica de direito privado, concessionárias, permissionárias, agindo em nome do Estado, quando nós temos, por exemplo, a cobrança da taxa de água. Tá? É um exemplo de delegação da capacidade tributária ativa para um ente não político, no caso, pessoa jurídica de direito privado. E terceira hipótese de uma delegação para um ente não político é a delegação para uma pessoa física, que são os tabeliões, é um exemplo. Eles também estarão arrecadando tributos em nome de um ente não político. Então, eu acho que o que tem que ficar muito claro é a capacidade tributária ativa, ela pode ser exercida por quem não tem a competência tributária. Então, ele não tem competência para criar, para instituir esse tributo. Agora, quem tem competência, tem capacidade. Isso ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Feitas essas considerações, a gente precisa lembrar que direito tributário é um conjunto de normas jurídicas que versam sobre instituição, arrecadação e fiscalização. Nós temos um professor paulista, chamado Geraldo Ataliba, falecido, mas um grande tributarista, e que dizia o seguinte, que o direito tributário, ele responde a 4 questões. E as questões, elas são, essas quatro questões falam o seguinte, quem paga, a quem se paga, quanto se paga, e quando surge o dever de pagar? Essas são as respostas que o direito tributário deve nos dar. Então, quem paga, a quem se paga, quanto se paga e quando surge o dever de pagar. Para o professor Paulo de Barros Carvalho, também grande tributarista, o direito tributário também nos traz considerações sobre as atividades de fiscalização e arrecadação. Bom, a gente já trouxe noções gerais de direito tributário, competência tributária, capacidade tributária ativa. Então, quem pode criar os tributos? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, como estão previstos nos artigos 145 a 156 da Constituição Federal, que a gente vai tratar aí ao longo dessas 5 aulas. Agora, o que é tributo? Um conceito muito importante de direito tributário é o que é tributo. Não é função do legislador, não é função do poder legislativo conceituar. Mas muitas vezes ele tenta trazer conceitos dentro das leis. E aqui ele andou bem. No artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos um conceito muito utilizado pela doutrina do que é tributo. E eu vou ler para vocês para ficar mais fácil.
Artigo 3º do Código Tributário Nacional, e ele traz as 5 características de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vamos retomar aí as 5 características de tributo. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Bom, prestação pecuniária compulsória. Tributo não é pago de forma voluntária. Então, afasta qualquer prestação voluntária. Acredito que ninguém aqui pague tributo de livre e espontânea vontade, né? É um comportamento obrigatório de uma prestação em dinheiro. Então, uma prestação pecuniária compulsória. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Aqui, a lei, na verdade, traz um pleonasmo. Quando ela fala prestação pecuniária, não precisaria, logo após, trazer em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, porque se é pecúnia, é em moeda. Né? Mas ela retoma, em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir. Então, gerou uma dúvida, quando a legislação fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, se os serviços militares, eleitorais, poderiam ser considerados tributos. E aí estariam aqui, nesse conceito, em cujo valor nela se possa exprimir. Isso foi uma dúvida que surgiu, que hoje já foi afastada. Na verdade, os serviços militares, serviços eleitorais não são tributos e já é uma dúvida superada. O que se acredita hoje, quando o artigo 3º do Código Tributário Nacional afirma em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, acredita-se que o que ele quer dizer é que o tributo ele pode ter outras expressões que não a moeda. Então, a gente tem a UFIR, né, que é a Unidade Fiscal de Referência, a UFM, que é a Unidade Fiscal do município, a UFESP, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Mas, então, o tributo ele pode ser cobrado dessa forma, na verdade, ter essa expressão, mas ele deve ser pago em dinheiro. Né? Isso já ficou bem claro. Então, é a forma como ele pode ser cobrado, mas não como ele vai ser pago. Então, é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Essa é uma característica muito importante. Por quê? Multa não é tributo. Juro não é tributo. Então, tributo não é sanção de ato ilícito, instituída em lei. Então, não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei. Como a gente disse no início, todo tributo deve ter sua criação por meio de lei. Né? O princípio, a gente tem no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, e no artigo 150, inciso 1, a previsão de que ninguém ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. E o artigo 150 também traz que todo tributo, toda exigência ou aumento de tributo não pode ser feito sem lei que o estabeleça. Então, o legislador visou afastar as obrigações de vontade. A obrigação tributária nasce da vontade da lei. Então, a terceira característica do conceito de tributo é que não constitua sanção de ato ilícito. A quarta característica do tributo é instituída em lei. Então, todo tributo deve ser criado ou majorado mediante lei. Essa previsão está no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, e artigo 150. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. A quinta característica do conceito a quinta característica de tributo é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, quem tem competência tributária ou capacidade tributária ativa deve cobrar esse tributo. Então, é uma
atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o agente fiscal ele não tem discricionariedade